Olá pessoal, voltando ao programa Na Esteira com a Guerreira. Bom gente, eu tô falando assim, aqui é um canal pra gente pensar, né, a gente refletir sobre as coisas. E uma coisa que me ocorre e que eu penso bastante é que é o seguinte: o público que mais precisa de arte marcial são as mulheres, tá? Vocês concordam comigo, né, que a violência contra a mulher é um crescente e vai continuar. Infelizmente vai, porque a violência contra a mulher tem como fundo o machismo é estrutural, na nossa sociedade ele é estrutural, então, assim como o racismo, tá? Então é um assunto, você não vai resolver o machismo, você não vai acabar com o machismo, é uma questão de ser realista, você não vai acabar com o machismo, porque o machismo ele é estrutural, e as mulheres não se deram conta. Elas acham que elas vão acabar com o machismo. Não, não. Elas têm que aprender a conviver. Elas têm que aprender a enfrentar o machismo. Tô falando enfrentar mesmo. É uma questão de guerra. Não é assim, ter diplomacia. Não, os homens não são nossos amigos. Mulheres, vocês têm que entender. Ou vocês entendem por bem, ou vocês vão entender por mal. Os homens não são amigos. Eles não são, tá? Eles não estão nem um pouco preocupados com o machismo e com a violência contra a mulher. Eles não estão, sabe por quê? Eles falam que estão, mas eles não estão. Eles ficam ao lado do homem que comete a violência contra a mulher. Se for amigo dele, ele fica do lado. Sério, ele é conivente. É sério. Eu vivi isso nas artes marciais. Eu vivi isso, né? Não, né? De uma certa forma foi uma violência, né? O que eu passei nas artes marciais no Aikido, nos dojos de Aikido em que eu estive nos 3. Todo mundo ficou do lado do sensei, que é quem estava cometendo a violência contra a mulher, né? Porque assédio, tirar de dojo, censurar a mulher, é uma violência. Está dentro da lei Lei Maria da Penha, né? Violência contra a mulher não é só bater, tá? Existem outras violências psicológicas e sociais, entre elas censurar uma mulher. Então assim, eu sofri mesmo um tipo de violência, né, contra a mulher nos dojos de Aikido em que eu estive, nos 3. Nenhum homem ficou do meu lado, tá? Nenhum. Nem mulher, o que é pior. Por isso que eu falo que no Aikido, as Aikidokas pra mim é a mesma coisa que homem. Elas não se cheiram nem fede. Elas não têm companheirismo com as outras mulheres, elas são egoístas, elas estão afim de ficar bem com o sensei, seja por que preço for, sem dúvida nenhuma. Se uma mulher sofrer violência dentro de um dojo de Aikido, eu duvido muito que uma mulher se pronuncie. Um Aikido, duvido. Nem homem. Eles são coniventes, tá? Então, é vergonhoso, mas é verdade. E eu tenho que dizer uma coisa. Em 49 anos de vida, os piores homens que eu conheci foram os Aikidokas. E o pessoal do Ninja Fake, do Ninjutsu. Os piores homens que eu encontrei na minha vida. Tô falando vida. Eu nunca encontrei homem tão baixo quanto os homens do Aikido. Sério, é verdade. Isso envolve o sensei. O sensei tá dentro desse grupo dos piores homens que eu encontrei na minha vida, tá? O pessoal do Aikido e o pessoal do Ninjutsu foram as piores pessoas que eu encontrei na minha vida. Por isso que eu não tenho saudades e não tenho vontade de voltar. Eles são horríveis. E o que me impressiona, o machismo que eu vi nos dojos de Aikido, o desrespeito com a mulher, a falta de ética, de postura dos senseis, me impressionou. De nível do sensei, me impressionou mesmo. Eu não indicaria o Aikido para outras mulheres, tá? Eu não indicaria. Embora eu acho que a mulher tem que fazer uma arte marcial, mas eu não indicaria. Dificilmente eu vou voltar para o Aikido. É uma arte que eu gosto e tal, mas é uma arte que ela não é efetiva, tá? Para defesa da mulher, por vários motivos. Eu não quero voltar para o Aikido. Pode ser que eu mude. Primeiro, eu não encontrei um dojo sério e um sensei sério em 5 anos.
Segundo, os senseis são machistas e despreparados para receber mulheres no dojo, tá? Terceiro, é uma arte que não me passa segurança em termos de defesa pessoal para as mulheres. Tô falando isso porque eu fiquei 5 anos no Aikido e fiz um tempo de ninjutsu, que é outra porcaria, outra enganação. Ninjutsu é pior ainda. Pior ainda, não dá pra usar aquilo. Aquilo que eles ensinam lá não dá pra usar. Se você usar, você tá morta, tá? Não dá. Aikido também. Dificilmente você vai usar uma daquelas técnicas no momento que você precisar, tá? Então, além de eu... Então, juntou. Eu não vi eficácia no Aikido. Aikido é uma arte bonita, mas efetivamente, na prática, eu não acho funcional para as mulheres. Eu não acho. Pode ser até que você consiga se defender, mas vai ser no susto, tá? Não é porque ela é efetiva. Ela não é efetiva, ela é demorada. Você não vai, entendeu? Até você fazer um Iriminage, né? Um Shikurae, vai muito tempo, né? Você já tá morta. Você já tá morta, tá? Então, assim, eu não vi efetividade no Aikido. Eu também vi machismo no Aikido. Eu achei falta de postura, falta de ética. Eu acho que as mulheres não são bem tratadas. Eu não fui bem tratada em nenhum do dojo em que eu estive, tá? Eu acho que a estrutura do Aikido é machista, tá? No Aikido, assim como na nossa sociedade, o machismo é estrutural no Aikido. No Aikido, tá? Eu não estou falando da arte, eu estou falando da estrutura em que a arte é dada, ensinada. São dos dojos e dos senseis, que são altamente despreparados para darem Aikido, para ensinarem, porque eles não conseguem nem resolver os machismos deles, tá? Eles não têm. A maioria dos senseis que eu conheci, querem aparecer. Eles usam o Aikido para ganhar dinheiro e para aparecer só. Eles não têm uma preocupação de agregar para a mulher o Aikido. E eles não investem nas mulheres, tá? Nos dojos. Simples assim. O sensei só vai investir em você se você puxar o saco do sensei. Porque o sensei de Aikido, ele é movido a puxa-saquismo e a ficar inflando o ego dele. E fazer o que ele quer, tá? Ele quer uma marionete, ele não quer uma aluna. Ele não quer uma aluna, ele quer uma marionete para ele usar e abusar. É isso. Boa parte dos senseis que eu conheci são casados com alunas, praticamente muitos, maioria. Isso demonstra uma falta de postura do sensei, porque casar com uma aluna é falta de postura, e também já demonstra um olhar machista e um olhar que confunde coisas, tá? Eu quero que vocês pensem. Esse programa aqui é para refletir, não é dado. Eu estou refletindo sobre o que eu vi. Eu estou falando das entrelinhas do que eu vi. Ninguém vai falar isso para vocês. Boa parte dos senseis que eu conheci são casados e já namoraram com alunas. Isso demonstra uma postura machista. O que acontece? Se um aluno namora com uma aluna, se um sensei namora com uma aluna, é porque ele está vendo ela como um objeto sexual. É simples assim. Ele não pode. Não é ético. Não é ético nenhum aluno, nenhum sensei, nenhum professor, nenhum mestre namorar com aluna. Não é, mas já demonstra uma postura antiética dele. Tá? E já demonstra também uma deformação mental da aluna, que é casada com sensei, óbvio. Óbvio que muitas vezes a aluna, isso eu vi no Aikido, fica deslumbrada com o sensei, tá? Geralmente a aluna, a mulher, ela fica deslumbrada com o sensei. Então aparece lá o sensei, com aquele hakama, ele não sabe nada de Aikido. Não sabe nada, tá? Porque pode dizer que a maioria dos senseis que eu conheci, praticamente 100%, não sabem nada de Aikido. Eles enrolam bem, mas eles não sabem. Você vai percebendo isso nas entrelinhas. Como eu estudo o Aikido, eu penso o Aikido, eu percebo claramente que os senseis não sabem nem para que serve um hakama. Tá? Eu já vi verdadeiras aberrações da natureza de sensei de Aikido. Teve um, inclusive, que machucou a própria esposa num seminário de Aikido. Impressionante. Ele fazia Aikido, parecia que ele estava fazendo MMA. Ele não entendeu o básico. Esse sensei é famoso, é conhecido, de umas fotos. Ele fotografa. As fotos dele são boas, mas o Aikido dele é horrível. É medíocre. É medíocre como ele.
que eu entrevistei ele falou um determinado momento, eu perguntei do Hakama para ele, sensei de Aikido, conhecido, ele é do grupinho que gosta de aparecer, aqui no Sudeste, ele gosta de aparecer, né? Ele é do grupinho. E aí eu perguntei do Hakama pra ele, falei, você não sabia que mulher, no começo, mulher usava Hakama igual os homens, né? Na época de O-sensei, era obrigatório, todo mundo usava, não existia distinção, e era no começo, desde o começo, não era faixa preta, porque não tinha essa bobagem de faixa preta, isso aí foi invenção para ganhar dinheiro. As faixas coloridas, elas foram inventadas, tudo bem por uma questão de didática, mas eu vou mais longe, a faixa colorida é comercial, é pro sensei ganhar dinheiro. Tá? É um meio dele ganhar dinheiro, porque ele vai ganhando dinheiro com cada faixa. Agora vocês imaginem quanto o sensei não ganha com faixas. Fora quando ele fica segurando a pessoa numa faixa, né? Porque eles ganham por frequência. Então, a faixa colorida é um comércio. É comercial, não tem nada de didático. Não tem nada de assim. É assim, claro, é assim no mundo, porque os senseis querem ganhar dinheiro em cima do Aikido no mundo, não é no Brasil só. A exploração da arte não é só no Brasil, é no mundo, inclusive no Japão, né? É que começaram já a estragar o Aikido foram os filhos do Sensei. Você sabe, né? Transformaram o Aikido numa coisa comercial, deram uma deturpada, deram uma boa deturpada no Aikido que o Sensei criou, tá? Eles tornaram o Aikido Zen. Quem começou essa deformação do Aikido foram os filhos do Sensei, do criador do Aikido. Eles mesmos começaram, tá? E aí tá nisso. Mas eles começaram com isso para ganhar dinheiro em cima da arte que o pai criou. É simples assim, gente. Questão de ler e estudar, tá? Não tem glamour. É simples. Então, eu me lembro que esse sensei, deslumbrado, novo, deve ter o quê? Uns 37 anos, 38, por aí. 40, hoje deve ter uns 40. Ele virou pra mim e falei, você sabia, né? Ele falou assim, não, eu vou deixar pra estudar o Aikido quando eu for velho. Eu fiquei impressionada. Mas o Aikido dele demonstra a mediocridade dele, ele não tem nada. Aí ele inventou uma linha de Aikido lá, que é um MMA do Aikido. É assim, é a deformação total do Aikido. Não é Aikido mais o que ele faz. Ele faz um Aikido, ele usa técnicas do Aikido para bater nas pessoas, para derrubar pessoas. É horrível o Aikido dele. Tanto é que ele não tem autocontrole sobre o Aikido dele, a ponto de machucar a esposa dele no seminário. Fora que ele ensinava umas coisas, eu fiz algumas técnicas que ele ensinou, não serve pra nada. Um enforcamento com não sei o que, uma coisa assim que você não vai fazer. Não tem como você fazer. E não tem coerência. Entendeu? Não tem inventa. Bom, é amigo do sensei japonês, o censor, né? O censor japonês que gosta de aparecer. Criou uma federação para ganhar dinheiro em cima das pessoas com a federação que ele criou. É isso. Que a federação é outra coisa, que também é um comércio. Eles não fazem nada. Né? A federação não faz nada, ela não fiscaliza dojos, ela não fiscaliza senseis, ela não faz nada, ela só ganha dinheiro. Ganha dinheiro e não faz nada, não sei pra que ela serve. Sério, federação de Aikido, não sei pra que serve. Me desculpa. Eu já procurei várias vezes, eles não ajudam em nada e eles nem dão retorno, tá? Então, é um alívio. A estrutura do Aikido tá toda assim, abandonada, né? E é toda machista, desorganizada, né? Porque o machismo no Aikido é estrutural, tá? É muito mais complexo do que uma coisa de dojo, não é localizado, é na arte. Vocês vão ver que mulher não é nada, né? Ela aparece, dá seminário e tal, mas ela é sempre uma coadjuvante, ela nunca é protagonista. Inclusive quando morre uma sensei de Aikido, você nem fica sabendo. Quando morre um sensei, homem de Aikido, todo mundo fica sabendo, tá? Assim, só para um exemplo. Elas falam que elas são discretas, não é. É que elas são submissas mesmo. Elas não são discretas, não é uma questão de ser discreto. Ou não, elas são submissas. Não, uma vez uma sensei de Aikido falou isso pra mim. Sabe o que é? As senseis são discretas. Eu falei, não. Elas são machistas mesmo e submissas. Elas fazem parte do show, tá? Elas não têm união. A união que elas têm é só pra tirar foto e falar, nós somos mulheres no Aikido. Só isso. Mas assim, quando você precisa delas, elas te dão as costas, tá? Elas não se preocupam
com as outras que sofrem machismo, perseguição no Aikido. Elas não têm solidariedade. Não existe união entre as mulheres no Aikido. É simplesmente isso. Elas são como se fossem homens. Tá? Pra mim é como se não existissem mulheres no Aikido. Mesmo essas mais famosas, conhecidas, não vejo elas se pronunciarem sobre nada de relevante. Nunca vi essas mulheres falarem do machismo estrutural do Aikido, que está acabando com a arte. Então, uma coisa que eu me pergunto muitas vezes é o seguinte: quem mais precisa da arte marcial são as mulheres, porque a arte marcial ela pode ajudar na defesa pessoal, na autoestima. Mas como uma mulher vai procurar uma arte marcial se o universo da arte marcial é machista? E existem esses homens trogloditas que te perseguem porque você está falando do machismo, porque você tem um trabalho independente, né? Porque meu trabalho é independente. Eu sou uma jornalista independente, tá? Então, eu vou continuar falando do machismo nas artes marciais no Aikido. Pode esquecer, eu vou continuar. Porque foi o machismo que me tirou do Aikido. Foram os senseis machistas que me tiraram do Aikido. E as estruturas machistas do Aikido que são coniventes com isso, permitiram isso. E tem menos uma mulher no Aikido. Agora eu me pergunto, quantas mulheres a menos no Aikido tem, como eu, que tiveram problemas e foram tiradas? Eu já recebi vários depoimentos de alunos do Aikido que sofreram perseguições e que sofreram, inclusive, assédios morais de sensei de Aikido, o que é mais grave e mais complicado. Por quê? Porque o Aikido é uma arte de harmonia, de paz, de assimilação, né? Não é de expulsão, não é de maltratar a pessoa. Então, um sensei, e de instituto grande, hein? Me falaram mal de instituto grande e famoso, conhecido. Outro dia eles me procuraram para falar: não, aqui no nosso dojo, aqui no nosso instituto não tem assédio moral. Bom, tá bom. Só que eu sei de pessoas que já relataram, tiveram assédio moral grave lá. O sensei humilhava o cara. Era uma coisa horrível. Ele foi me contando e foi ficando impressionada. Falei, realmente, o problema é estrutural. O abuso de poder é estrutural no Aikido. E as pessoas ficam. O que eu vi em dojos, os 3 dojos que eu estive, eu vi abuso de poder de senseis, que é como é normal. As pessoas normatizaram o abuso de poder do sensei de Aikido. Esse que é o problema. O aluno acha que é normal um sensei tentar te censurar, né? Um sensei te assediar moralmente, ou até um sensei dar em cima de uma aluna. Eles acham que é normal. Eles acham normal. Os senseis acham normal, e a estrutura do Aikido alimenta isso. Alimenta isso, não tem uma correção aos senseis. Eles não são corrigidos, porque eu reclamei dos 3 senseis nas federações e eles me ignoraram, tá? Ainda bem que eu não pago essas federações, porque eu realmente ficaria muito irritada, né? Realmente, porque para onde está indo meu dinheiro, né? Pro bolso deles, é isso. É minha opinião, tá? Eu reclamei com as federações desses senseis e nada foi feito. Eles passam a mão na cabeça desses senseis e esses senseis continuam assediando alunos. Num dos dojos em que eu estive, o último, que é de um japonês, um descendente de Jawa, tem que ser. Eu realmente prefiro, sinceramente, gente, se vocês forem fazer Aikido, não fiquem com senseis descendentes japoneses, tá? Eles são horríveis. A minha experiência com eles foi horrível. Horrível. Os piores senseis que eu tive foram os descendentes japoneses. Sério, eles são frios, eles assediam o aluno, humilham o aluno, ficam falando que só o Japão é bom, que o Brasil é ruim. Então, eu não sei por que eles vão pro Japão, então. Vamos lá pro Japão. Eu acho que não vai ser bom, hein? Porque japonês não gosta de brasileiro, nem descendente, tá? Só isso. Nem descendente japonês, tá? Então, vamos pra lá, né? Já que eles acham legal, então eles falam mal do Brasil na tua cara, sendo que eles estão ganhando dinheiro no Brasil, tá? E de vários descendentes, eu já vi isso. Vários senseis de Aikido descendentes. Eles são frios. Os 2 senseis que eu tive problema, e problema sério, né? Um deles assedia moralmente o aluno, ele humilha o aluno. Eu vou contar a história desse sensei. Esse sensei, ele é conhecido no Aikido, tá? Eu reclamei dele na federação, mas ele é queridinho lá, tá? Passa a mão na cabeça dele. As pessoas costumam dizer que ele é meio maluco, não é não. Ele assedia moralmente alunos, tá? E ele realmente é um cara completamente desequilibrado, mesmo. Ele é desequilibrado. Ele joga... É assim, ele chegava na aula, primeiro que ele tocava o terror no dojo dele. Muito bom tecnicamente. Tem fotos dele com o Steve Seagal, só podia, né? Eu cheguei lá, né, no dojo dele,
Eu até gostava dele, como amigo, tá? Quando eu conversava com ele, como amigo, eu gostava dele, tá? Só que eu via que ele tinha umas colocações meio censoras. Ele gosta de censurar. Eu acho que é do descendente de japonês isso, não sei. Achando. Eu acho que é, porque ele foi aluno, inclusive, do outro sensei que eu tive, o japonês censor. Então eles são, né? Estão ali, brigaram, mas eles estão ali. Eles pensam igual. Por isso que eu acho que eles não se bicam, tá? E eu fui no dojo desse cara, que eu já tinha uma amizade com ele, assim, de conversar. Ele tava no meu Face e tal, tá? E eu tava sem dojo, porque o japonês censor me tirou, né? Vocês já viram isso? Mas no dojo, no Aikido é comum isso, tá? Você querer treinar e o sensei te tirar. Tá? Simplesmente porque você não puxa o saco dele, ou porque você não se submete ao abuso de poder dele. É sim, é verdade. Eles não querem mulheres lá. Eles querem bonecas. Eles querem bananas. Que é o que eu falei. Que é o que eu vi nas aikidokas, né? Elas não têm expressão. Elas não têm expressão. Tá? É sério. Por isso que elas batem. Pra tentar aparecer de alguma maneira. Porque é como se elas não existissem. Elas não têm identidade no dojo. As mulheres não têm identidade em dojos de aikido. Sério, não tem. Elas não têm identidade, personalidade. Elas são assim. É aquilo que o sensei quer, né? É a banana. Ela não fala, ela não dá opinião, ela não critica, mas ela é assim. É o natural dela, por isso que ela se adapta muito bem ao Aikido e aos dojos de Aikido. Tá? É mais ou menos esse perfil de mulher que se adapta bem. É a mulher submissa. Aquela que não reflete, não tem crítica, não tem análise e não lê as entrelinhas. É aquela que acha que não tem machismo no Aikido, sendo que o machismo no Aikido é estrutural. E com certeza tem, ela não consegue ver porque ela é machista. Tá? É simples assim. Essa mulher é a que vai se dar bem e é a que vai se tornar faixa preta no Aikido. Tá? Ponto. Isso é verdade. Tô falando isso porque todas as mulheres que ficaram nesses dojos em que eu estive são mulheres submissas. Aparentemente, não. Mas elas são. Elas não têm nada, nenhuma postura. Elas não falam nada sobre o machismo. Elas nunca ouvem. É como se elas fossem cegas, surdas e mudas. É mais ou menos isso. É essa mulher que se dá bem no Aikido e fica e vai. Então, assim, é um ciclo. Né? Então, você tem uma mulher submissa, que não fala do machismo, que acha que tá legal, né? Que faz o jogo, e ela vai se tornar sensei e assim vai. Então você não forma no Aikido uma mulher crítica analítica que fale, que tem independência e tem uma identidade própria. Você não forma, porque você tira, eles tiram você, se você for assim, no Aikido, tá? Então esse último sensei que eu tive, que foi minha última tentativa, né? Depois de 5 anos, não dá pra aguentar. Você vai vendo que a estrutura da arte é ruim. A estrutura, duas coisas ruins no Aikido são o machismo estrutural da arte e o abuso de poder da arte. A mulher que não vê isso, por favor, ela é submissa e ela é machista. Porque isso é muito claro, muito transparente. Eu vi nos todos os dojos que eu estive, não só comigo, mas com todos os alunos. Existe isso. Você não pode falar nada que vá contra o que o sensei quer que você fale. Você está dentro de uma prisão. É uma prisão. Os dojos de Aikido são prisões. Prisões, mesmo. Isso eu estou falando prisão para quem tem uma visão crítica, analítica e libertária das coisas. Quem reflete sobre as coisas se vê dentro de uma prisão nos dojos de Aikido. É isso. Você é um boneco. Ou você aceita o que o sensei te põe e você fala apenas o que ele quer que você diga, ou você tá fora. É simples assim, tá? Por isso que eu entrei em conflito com todos os senseis, porque eu não aceito abuso de poder e eu sei a diferença. E eu estudo a arte Aikido. Então eu sei que o que está sendo feito em dojos de Aikido não é Aikido. É o uso da arte para calar pessoas, para fazer pessoas não pensarem. O cara entra pensando, ele sai do Aikido completamente ameboide. Sério, ele sai ameboide. Eu vi isso no segundo dojo em que eu estive, que foi do japonês censor. Ele tem um grupinho de alunos que puxam o saco dele
e que ele gosta, que ele patrocina, digamos assim. Ele vai dar mais apoio, mais atenção para esses alunos. Geralmente são homens, tá? Quando a mulher é capacho dele, aí tudo bem. Ele dá atenção, mas geralmente ele dá mais atenção para as mulheres. Os senseis de Aikido, eles dão atenção para as mulheres, para os homens. Geralmente os homens que são capachos deles puxam o saco deles, tá? Eu vi isso nos 3 senseis de Aikido que eu tive e ouvi e percebi isso em todos os senseis que eu entrevistei. Eles têm um grupinho dos prediletos, os preferidos, tá? E aí, sim, para esses alunos, eles vão dar tudo, atenção, vai conseguir chegar na preta numa boa, ele vai dar um jeito. Se você chama, por exemplo, eu lembro uma vez eu tinha uma matéria para fazer sobre acupuntura, e eu perguntei para esse sensei japonês, porque ele também trabalha com acupuntura, tá? Pedi para ele me indicar, né, alguém. Quem ele indicou? Os alunos queridinhos dele. Então ele vai dar mais espaço para alguns alunos. Não vai ser uma relação, não é uma relação igual, tá? Ele protege, tá? É nojento, mas é assim que funciona o Aikido. É podre, tá? O que me impressiona é que assim, eu lembro que no segundo dojo em que eu estive, que foi aquele que eu fiquei mais tempo, do japonês sensor, o descendente japonês, que eu disse, eu não faria mais Aikido com senseis descendentes de japoneses. Não, pra mim deu. O que eu vi neles foi, eu não gostei. Eles são frios, eles abusam do poder, eles ficam o tempo todo falando mal do Brasil, boa parte do tempo, tá? São machistas, são bem machistas. Eu acho que os senseis descendentes de japoneses são mais machistas que os não descendentes de japoneses. Acho não, tenho com certeza disso, tá? São bem machistas, conservadores. Eu não gostei, tá? Minha experiência com senseis de Aikido, descendentes de japoneses, foi a pior possível. Não quero. Prefiro não descendente, tá? É melhor, um pouquinho melhor. Acho que ela é um pouquinho menos machista. Porque o sensei descendente japonês, Deus me livre. Frio, parece o gelo, é um iceberg. Esse sensei que eu fiquei 4 anos, eu ia no dojo dele, mas eu nunca gostei dele. Eu tentei gostar dele, eu nunca gostei dele. Não ia. Eu conversava pouquíssimo com ele. Eu não queria interagir com ele porque eu sabia que ele era machista, conservador e que ele cultua o puxa-saquismo, que são coisas que eu não gosto. E eu percebia muito claro isso nele. É claro, e ele defendia coisas erradas no dojo, tá? De pessoas queridinhas dele. Porque é o seguinte, a lei é para todos. Mas quando o sensei tem um preferido, a lei não é para eles. E quando você começa a ver isso, você fica revoltada. Então começou a ficar muito indigesto para mim ficar no dojo dele. Fora o machismo, era um absurdo o machismo no dojo dele. Você entrava no eu de Yuasa, os faixas pretas ficavam cochichando e dando risada sua. É sério, e ele não corrigia. Ele via, ele era conivente e ele nunca corrigiu, tá? Eu tenho até filmagem sobre isso. Eu tenho uma filmagem que mostra eles fazendo piadinha e cochichinho quando eu tô no Yuasa, tá? Então, ele era conivente. Por que ele é conivente? Porque ele também é machista. Ele é a favor disso, né? Então, eu tô contando pra vocês o que é um dojo de Aikido por dentro. Eu estive em 3. Eu estive 5 anos no Aikido. Então, o que eu tô falando, as mulheres são sombras. Sombras, não falam nada. A única coisa que elas falam, quando elas falam, é pra apoiar os homens. Elas não falam. Você pergunta assim... Eu me lembro que eu perguntava, né, pras aikidokas. Depois eu parei de perguntar, porque realmente não dá. É a mesma coisa, conversar com uma parede é mais... tem mais feedback do que com uma aikidoka. Me desculpa, mas é verdade. Tá? Eu me lembro que eu perguntava pra elas assim, o que você acha do machismo aqui no Aikido? Aí ela falava assim, o que foi? Não, mas... Ela falava, eu não vejo machismo. Os caras riam dela no Yuasa e ela não via machismo. Né? E os caras falavam mal do Aikido dela no vestiário e ela não via machismo. Então assim, e ela sabia porque vieram me falar depois que ela mudou o Aikido dela, porque os homens estavam falando mal do Aikido dela, assim como falaram do meu, só que eu não mudei o meu. Que legal, nem vou mudar.
Pra vocês verem o nível de machismo do dojo de Aikido que eu estive. Desse jeito. E daí tá pior, vi coisas muito piores lá, tá? E aí ele me chamou, o japonês, o segundo dan, do segundo dan, do oitavo dan. Eu não sei, realmente, os piores são os que tem dan, tá? Eu acho que é isso. Porque é política, né? Dan no Aikido é política, tá? É sério, é bem política. O Aikido é bem política, é bem confraria. É bem confraria mesmo, tá? É podre. Não é meritocracia. Não tem meritocracia, eu não vi isso no Aikido. Eu não vi pessoas que estudam a arte sendo valorizadas. Não vi. Tá? Não existe uma preocupação nos dojos de Aikido em que eu estive. Não existe uma preocupação em estudar arte. O sensei não estimula isso. Não estimula isso. Ele estimula a dependência dele. Você ir lá perguntar pra ele. Nunca fiz isso. Nem vou fazer, tá? Nem vou fazer. Eu ando com as minhas próprias pernas. Nunca. Em 5 anos eu nunca perguntei nada com o sensei de Aikido, nem de ninja fake. Teve uma vez que eu perguntei. Perguntei pro sensei de ninja fake. Falei, mas de onde vocês tiraram essas técnicas aí? Aí ele não soube responder. Porque o ninjutsu, sabe, né? Nunca existiu. Takamatsu inventou aquelas coisas. Inclusive que ele é parente de ninjas, ele não é. É aquela palhaçada, né? Depois que eu perguntei isso pro sensei de ninja fake, aí eles começaram a arquitetar me tirar de lá, entendeu? Porque eu tava perguntando muitas coisas, entende? Eu ia descobrir que o ninjutsu é fake. Só isso, no fim eu descobri mesmo, né? Eu lembro que ele ficou branco quando eu perguntei isso. Ele demorou, não, isso é um assunto muito comprido, porque eu perguntei isso na frente de todo mundo, né? Fica chato. Porque não existe, ninjutsu não existe. É uma invenção moderna, nunca existiu na antiguidade isso. No Japão medieval, ninjutsu. As técnicas, entende? E Takamatsu também não é parente de ninja, ele tem que provar, ele nunca conseguiu provar isso. Porque ele não é. Porque ninjas nunca existiram, eram espiões, eram samurais normais. Não existiu ninja. Então, são coisas assim, você começa a fazer muita pergunta, o pessoal das artes marciais te tira, porque você é muito inteligente, entendeu, grupo? Você vai começar a levantar lebre, entende? Eles não querem, né? Eles não querem. E por isso que a mulher silenciosa, a múmia, paralítica e machista, é bem-vinda. Ela é bem-vinda nas artes marciais. Né? Uma mulher mais inteligente, reflexiva, crítica, ela não é bem-vinda às artes marciais, porque ela vai começar a perguntar muita coisa e eles não vão saber responder. Então, assim, foram me tirando dos dojos porque eu era muito inteligente, tá? Gente, é verdade, é sério. E olha que eu nem perguntava muito, hein? Pouco que eu perguntei já foi suficiente para assustar o sensei de Aikido e de ninja fake, tá? E aí, o que acontece? O que me impressiona, o que me preocupa é o seguinte: a arte marcial, agora eu quero que vocês pensem sobre isso. Reflitam sobre isso. A arte marcial, ela é muito importante para as mulheres. Mas como uma mulher vai fazer arte marcial se o universo da arte marcial é excludente, é machista? Ele espanta as mulheres. E como é que um sensei de Aikido me inventa de querer dar curso de defesa pessoal para as mulheres se ele não conseguiu resolver o problema de machismo dele? Como é que ele tem moral para dar uma aula? Um sensei de Aikido tem moral para dar aula de defesa pessoal para uma mulher que sofreu violência doméstica? E ela sofreu violência doméstica porque a gente vive numa sociedade machista e vê a mulher como objeto. Essa é a verdade. E tô falando irônico. E o sensei de Aikido que tá dando aula de defesa pessoal da mulher, ele é machista. Ele faz parte da estrutura machista. Ele é responsável indiretamente por essa mulher ter sido agredida. Ele é. Como é que ele tem moral para dar aula? Para ensinar a defesa pessoal para uma mulher que sofreu violência doméstica? Eu quero que vocês pensem nisso. Quem mais precisa das artes marciais são as mulheres. Porque a arte marcial ela agrega muito. Mas como é que uma mulher vai aguentar um ambiente super machista, excludente, que eu senti na pele. O machismo dos 3 dojos em que eu estive. Os 3 senseis me tiraram. Eles são responsáveis. Se eu sofri alguma violência na rua,
e acontecer alguma coisa comigo, eu morrer, eles são responsáveis. Sabe por quê? Porque eles me negaram. Eles me negaram que eu aprendesse uma defesa pessoal. Eu fui lá buscar no dojo deles, mas eles negaram, eles me tiraram, porque eu tô falando do machismo, e eles querem dar moral falando que dão aula de artes marciais para as mulheres se defenderem de machismo, de homens como eles. Quero que vocês pensem sobre isso. E mais, quero que vocês pensem no que vocês estão fazendo nos seus dojos, senseis de Aikido e senseis de Ninja Fake, e senseis no geral, porque eu vi o machismo em todas as artes. Eu quero saber o que vocês estão fazendo para melhorar e para trabalhar o machismo de vocês, para depois vocês poderem ensinar uma mulher que é vítima de violência doméstica, graças ao machismo e a sociedade machista que coloca essa mulher como objeto. O que vocês estão fazendo? Vocês são bons maridos? Não, estou perguntando para vocês. Vocês não têm moral, vocês só têm moral para dar aula para uma mulher e ensinar e falar que o Aikido é legal para defesa pessoal de mulher. Se vocês são bons maridos, vocês são bons maridos? Vocês agredem suas mulheres? Como é que vocês são com elas? A gente só consegue melhorar o mundo quando a gente se melhora e quando a gente se olha, tá? É isso. Então, o que mais me preocupa é justamente isso. A mulher vai buscar, como eu fui buscar, um curso de Aikido para defesa pessoal, e me fecharam as portas. 3 senseis de Aikido, porque eles são machistas. E eles adoram fazer propaganda deles, dizendo que eles fazem Aikido e ensinam defesa pessoal. Eu tive muitos senseis de Aikido que me fecharam as portas. Muitos. Alguns deles se diziam meus amigos, que foi o pseudo-anarquista. Fechou as portas quando tem um discurso em prol das mulheres, pela esquerda, tá? Mas ele fechou as portas para mim. Ele também é responsável. Se acontecer alguma coisa comigo na rua, os senseis que me fecharam as portas, me tiraram, indiretamente são responsáveis, porque eu fui lá buscar conhecimento e eles me fecharam as portas. É simples assim. E eu não tenho razão nenhuma para gostar de sensei de Aikido. Nenhuma. Pelo contrário, se eu não fosse uma pessoa construtiva, eu nunca mais pisaria num dojo de artes marciais, pelo que eu passei. Nunca mais. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu sei a diferença de uma coisa para outra e porque eu acho que a arte marcial é importante. Mas eu sei claramente que eu não gosto de arte. Eu não gosto de senseis de Aikido, muito menos. A minha vivência com os aikidokas e as aikidokas foi a pior possível. Não gosto deles, acho que eles não entenderam a arte, acho que eles não têm uma postura condizente com a arte. Acho que as mulheres do Aikido são egoístas, olham só para os seus próprios umbidos, não se preocupam com as outras mulheres que sofrem com machismo. Nunca vi elas nem me procurarem, nem outras mulheres, porque eu tenho relatos de outras mulheres que foram tiradas de dojos também, porque contrariaram o sensei de Aikido. Afinal, eles não conseguem controlar o ego deles, eles têm que se impor, eles acham que eles são certos. Isso é não trabalhar o ego. Não sei se querer se impor em você, é ele querer impor o ego dele em cima de você. Tá? Querer te calar é querer pôr o ego dele em cima de você. Ele não entendeu a filosofia do Aikido, que foi, para concluir, o que o sensei descendente de japonês, sensor, que tentou me calar, cujo o dojo eu gastei, sabe lá quanto? Porque a mensalidade lá era R$200. Imagina, se eu fiquei 4 anos lá, multiplica mais ou menos quanto eu embolsei ele, com meu dinheiro, tá? Eu investi nele, e ele me tirou. É isso. É isso. O cara desse não tem budô. Impossível que ele tenha budô, tá? Eu queria pensar assim, e ele é cheio de falar, tá? Por isso que eu tô falando. Realmente eu não tenho razão para gostar de sensei de Aikido. Aliás, sensei de nada. Porque eles são machistas. Eles são machistas. Eles deveriam reconhecer isso e se trabalhar para melhorar. Porque eles são. Todos.
Porque, como eu disse, o Aikido não é a arte, mas o Aikido tem uma estrutura machista. O machismo no Aikido é estrutural. É estrutural. Tá? As mulheres, ou elas acordam, ou qualquer hora elas serão tragadas pelo machismo que elas negam. Simples assim. Simples assim, elas serão tragadas. Elas são sombras. Não é só no Aikido, tá? O Aikido é um exemplo. Em todas as artes marciais eu vejo isso. Tá? Todas. As mulheres são sombras. Sombras. Tá? Eu vou seguir na arte marcial, mas sei que eu terei um longo e tumultuado caminho. Tá? Mas é importante que o meu sensei atual saiba o que eu penso, como eu sou, né? Como eu vejo a vida. É importante que ele saiba. Se ele realmente quiser abrir as portas pra mim, ele tem que abrir pra mim do jeito que eu sou. Tá? Porque pra mim cansei. Cansei de entrar em dojo e o sensei, e me tirar. Tá? Então é melhor nem abrir a porta. Ou abre, ou você abre a porta pra uma pessoa mesmo, entendendo que essa pessoa está fazendo alguma coisa, agregando alguma coisa. Para a arte, no geral, falar do machismo é fundamental. E o machismo é estrutural nas artes marciais. Não vai mudar. É estrutural. É estrutural. Estrutural não dá para mudar. É você que tem que mudar. É você que tem que mudar. A mulher que tem que mudar. A mulher tem que mudar, tem que entender que o machismo é estrutural e que ela está numa guerra. Ela está numa guerra. Os homens têm que ser vistos com desconfiança. Desconfiança. Não são companheiros, são inimigos. Infelizmente são. Eles vão tentar ser tóxicos. Vão tentar minar você. Tá? Enquanto você tá bem, quietinha, falando o que eles querem, legal. Eles te absorvem. Quando você começar a falar verdades que eles não querem ouvir, falam que eles são machistas, que eles estão errados, eles vão dar um jeito de te tirar e te calar. É namorado, é marido, é pai, tá? É sensei, é tudo, tudo, é tudo. Chefe, tudo. Então, assim, um amigo meu marxista fala isso. Aprenda com o seu inimigo. Aprenda com o seu inimigo, mas entenda que ele é seu inimigo. Vocês podem até conversar, ter uma trégua, mas ele é teu inimigo. Você nunca pode se esquecer disso. Por isso que a mulher sofre violência doméstica, porque ela não entende isso. Ela não entendeu que o homem não é amigo dela. É inimigo. Acho que esse é um dos motivos que eu não tenho problema na minha vida pessoal com o homem. Porque eu sei quem é. Eu sei. Eu não vejo com romantismo. Tá? É simples assim. Tá. Então, a grande questão é essa. Como é que uma mulher vai procurar arte marcial, defesa pessoal, e ela precisa? Se ela tem na arte marcial uma estrutura machista, uma estrutura extremamente machista, e senseis excludentes. Não tem exceção. Eles são excludentes. Se ele escolhe o homem, dá mais atenção para o homem do que para a mulher. Ele dá mais atenção para o aluno do que para a aluna. Talvez ele nem se dê conta disso, mas esse é fato. É fato. Eu acho que o homem, ele pode ter uma chance, não de deixar de ser machista, não. Não. É impossível um homem deixar de ser machista. Na minha opinião, não existe. Inclusive, não existe homem não machista. Mas eu acho que o homem pode ter uma chance de ser um machista um pouco melhor quando ele admite que ele é machista. Quando ele admite, olha, eu sou machista, eu não quero ser assim, eu quero melhorar, eu tenho empatia pelas mulheres, pelo outro, eu vou me olhar no espelho, entender o que eu sou de ruim e tentar me trabalhar. Mas trabalhar mesmo. Só psicanálise. Só psicanálise. É um trabalho de raiz. Machismo é um trabalho de raiz. Não tem como se arrumar. Não tem. Deixar de ser machista é impossível. Não acredito. Duvido. Homem feminista, nunca vi. Não existe. Ele fala, mas eles não são. Tô falando na hora, vamos ver. Eu quero ver. Se um amigo dele fizer sacanagem com uma mulher, eu aposto que ele vai apoiar. Ele não vai denunciar. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Eles são o corporativismo masculino. É isso que fez o homem chegar ao poder. Por que vocês acham que os homens estão no poder? Não é inteligência. A mulher é mais inteligente que o homem. Comprovado.
É a união deles, tá? Infelizmente as mulheres não têm isso. Elas ficam uma contra a outra, gastando energia e brigando com a outra irmã, que passa pelo mesmo problema que ela. Ela não entendeu. O alvo tá errado. Quando você vai atirar, gente, vocês já fizeram curso de tiro, né? Eu já fiz curso de tiro. Você tem que fazer o alvo. Primeira coisa, segurar a arma. Primeira coisa no curso de tiro que você aprende é o seguinte: pegar a arma fria, tá? Não colocar o dedo no gatilho, fazer uma postura, porque a arma te joga para trás, né? Por causa da pressão, tá? E fazer uma visada. É a visada que a gente fala. Visada. É alvo. Você tem que ter um alvo. É isso. Infelizmente, as mulheres se perdem, né? No alvo. É isso, gente. Hoje nós falamos sobre isso. Reflitam, pensam vocês mesmos. Tá? Até. Tô no 3,30. Vou tentar chegar no 3,60, tá? Tá, gente? Tchau.